O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia do último sábado, dia 1º de fevereiro. Após indefinições e crise, Iraque anuncia novo primeiro-ministro. Isso, o governo iraquiano anunciou o ex-ministro de comunicações, o Mohamed Alaoui, como primeiro-ministro, porém, ele só vai governar o Iraque até as próximas eleições. Tá? Ele disse que vai renunciar se partidos políticos tentarem impor nomes para os ministérios, ou seja, a ideia de que ele vai fazer um governo burocrata, tecnocrata até as próximas eleições. Ele disse que ele é um servidor público, que ele serve ao povo iraquiano. Tá? Então, vamos ver se isso, né, contribui para diminuir um pouco as tensões, embora, né, não tenha tido um grande efeito nesse sentido, pelo menos imediatamente, pelo menos a curto prazo. E também ali na região, segundo a Anistia Internacional, a Arábia Saudita criou uma espécie ali de corte secreta, uma corte paralela para perseguir e acusar ativistas de direitos humanos e dissidentes do Reino Saudita. Tá? Segundo o relatório da Anistia Internacional, eles passaram 5 anos investigando 95 casos da chamada Corte Criminal Especializada, né? Corte Penal Especializada, dizendo que essa corte é, na verdade, uma arma do governo para silenciar os críticos, apesar, né, da imagem ali de reformista de abertura. Notícia do último domingo, dia 2 de fevereiro. Tajiquistão prende jornalista por acusações de extremismo. Isso, o governo do Tajiquistão prendeu o Daler Sharipov por ter publicado mais de 200 artigos e comentários com conteúdo extremista entre 2013 e 2019. Tá? A questão é que boa parte desses documentos eram de textos ligados à Irmandade Muçulmana, que é proibida, né, banida no Tajiquistão desde 2006. Né, a gente sempre fala da Irmandade Muçulmana em outros países, né, especialmente no caso do Egito, onde ela surgiu. A questão é que o Tajiquistão vai realizar as eleições parlamentares no mês que vem, em março, e vai realizar eleições presidenciais em novembro. E vão ser as primeiras eleições desde que o partido chamado Renascença Islâmica foi banido em 2015 sob acusações de extremismo. Tá? O Sharipov, ele era uma figura ali conhecida na televisão local, e existe essa discussão, digamos assim, que se a prisão dele, na verdade, não é um início ali de uma repressão na véspera das eleições. Né? A Secretaria de Estado dos Estados Unidos, né, classifica o Tajiquistão como um problema, como um país que realiza sistemáticas violações de liberdade religiosa. Tá? Então, vamos ver aí como é que vão ser as eleições no país. Notícia da última segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Tribunal do Malawi anula os resultados das eleições de 2019 e pede nova votação. Isso, o tribunal, a principal corte do Malawi, disse que tivemos fraudes generalizadas nas eleições, incluindo o uso de, segundo a matéria do Jason Burke no Guardian, o uso de correction fluid para alterar votos. Passaram liquid paper na cédula eleitoral da galera.
Então passaram um corretivo aí nas cédulas. E o presidente da Coalizão de Defensores de Direitos Humanos disse que ele estava muito feliz, isso era uma vitória para todos os malauis que acreditam na justiça e que o nosso sistema está lutando para começar a dar frutos, mas está começando a conseguir dar esses frutos, né? A tradução ficou horrível. Mas, então, teremos novas eleições no Malawi. E a vitória do Peter Mutharika, que venceu as eleições em maio de 2019, foi anulada. Também no continente africano, notícia da última terça-feira, dia 4. Primeira-dama do Lesoto é acusada de assassinato da ex-mulher do primeiro-ministro. Plot twist. A gente falou que o primeiro-ministro Thomas Thabane, né, ele havia sido convidado a se retirar do cargo pelo seu próprio partido, devido à suspeita dele ser o mandante do assassinato de sua ex-esposa. E agora, quem foi formalmente acusada é a Maessia Thabane, atual esposa do primeiro-ministro, né? E que ela sim seria a mandante. Segundo o vice-chefe de polícia, Mokheti Paseka, ela teve 8 cúmplices que atualmente estão no Lesoto e na África do Sul. Disse que as investigações foram terminadas, foram encerradas, que a polícia tem um caso muito forte contra a primeira-dama, que os outros envolvidos estão sendo detidos ou procurados, ou terão sua extradição solicitada, e ela ficou quase um mês, né, a primeira-dama, fora, digamos assim, dos holofotes, né, por conta ali, né, agora sabemos por quê, mas ela estava ali numa posição um pouco mais discreta nesse último mês, e, segundo a polícia, foram novas evidências mostrando os registros telefônicos, tá, que colocaram a atual primeira-dama no centro dessa investigação. Além disso, a Somália também decretou emergência nacional por causa de infestação de gafanhotos. A gente falou disso no programa passado em relação ao Quênia, né, que faz fronteira com a Somália. E o Botsuana, que também fica, né, na costa, não chega a ser na costa, né? Botsuana não fica na costa, mas fica ali na metade oriental da África, vai iniciar leilões para licenças para caçar elefantes, tá? O governo já vendeu 7 dessas licenças que vão permitir a cada um dos caçadores a matar até 10 elefantes em áreas designadas para caça. Eu desejo que dos 130 mil elefantes que existem em Botsuana, os outros 129.930 passem por cima dos caçadores. Duas notícias da última quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Plano contra coronavírus custará 2,8 bilhões de reais, alerta a Organização Mundial de Saúde. Olha, eu achei o valor completamente razoável, são 675 milhões de dólares nos próximos 3 meses, ou seja, não é um montante de outro mundo, se você pensar que são vidas que estão em jogo, se você pensar na quantia de dinheiro que alguns outros mercados não tão necessários giram, né? Como, por exemplo, o mercado armamentista. Se você quiser ir, por exemplo, digamos assim, chutar o pau da barraca e, por exemplo, Bernie Sanders, digamos assim, isso daqui é cerca de 0,5% da grana do Jeff Bezos. Né? Então, assim, de uma pessoa só. Né? Essa informação foi divulgada pelo Jamil Chad a partir de uma reunião da OMS em Genebra, né, que é onde ele reside, onde ele, né, é correspondente. O montante inclui políticas de isolamento e equipamentos especialmente para
a doença em países mais pobres da Ásia e da África, onde a capacidade de tratamento, de identificação do caso, né, é menor do que na China propriamente dita. Tá? Uma outra notícia sobre isso, que nós temos um navio de cruzeiro que está em quarentena próximo do Japão, tem mais de 3.700 pessoas a bordo e 10 casos já confirmados de coronavírus a bordo. A gente, né, não tem como ficar falando todas as notícias do coronavírus. No programa passado, a gente deu várias sugestões de conteúdos sobre o coronavírus, né, de podcasts, pessoal do Dragões de Garagem, pessoal do Science Vlogs. Então, vocês podem acompanhar. O Átila fez uma nerdologia sobre o coronavírus recentemente. Inclusive, o Átila trabalha com vírus, tá? Então, ele está fazendo um negócio que ele realmente conhece ali. Mas eu coloquei essa notícia do Japão porque o prefeito de Tóquio, né, já disse que está preocupado com a questão das Olimpíadas, né? De como vai ser o turismo, de como vai afetar, né, os Jogos Olímpicos. Então também tem que ficar de olho nisso. Também em relação ao coronavírus, essa semana faleceu o médico chinês Li Wenliang. Ele faleceu depois de ficar doente por tratar as pessoas em Wuhan, e ele acabou se tornando conhecido porque ele foi o primeiro médico a divulgar que, olha, está tendo um caso aqui na região de um vírus que parece o SARS, né? O SARS, né? SARS, coronavírus, né? Gripe aviária e tudo mais, são todos um tipo de coronavírus, né? Coronavírus é um tipo de vírus, tá? E na época, né, a polícia, né, disse que ele seria investigado por ficar espalhando rumores, né, e alarmismo, esse tipo de coisa. Então, a gente viu que ele tinha razão, né, e, no final das contas, ele acabou falecendo, infelizmente. E o detalhe é que a esposa dele está grávida, né, e o primeiro filho ou filha do casal está previsto para nascer em junho. Tá? E, finalmente, falando em vacinas, tá? Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de Saúde do Ceará, diversos estados começaram, tá, agora campanhas de vacinação contra o sarampo. Tá? Dependendo do estado, vão ter várias fases, né, para crianças, né, de faixa etária, depois adultos, enfim. De qualquer maneira, preste atenção nisso, tá? Acompanhe, né, a campanha de vacinação no seu estado, especialmente se você tiver filhos ou filhas, crianças em casa. Isso daqui não é propaganda, a gente não recebeu dinheiro do governo para falar disso, alguma coisa assim. A gente está falando porque é importante. A gente já repercutiu várias notícias de como o sarampo custou vidas, como o sarampo está atrapalhando a vida de pessoas em regiões como alguns bairros de Nova York. Inclusive o sarampo é mais contagioso do que o coronavírus. Bem mais. Então, assim, de Nova York a Samoa, a vida das pessoas está sendo atrapalhada por esse surto de sarampo que está ganhando força por uma série de motivos, inclusive campanhas anti-vacinação, que é uma conduta praticamente criminosa. Tá? Uma coisa é você questionar, outra coisa é você falar, olha, não se vacine. Tá? Então, assim, questionar e chegar num resultado. Mas sem resultado, falar para as pessoas não se vacinarem, ou a partir de resultados mentirosos, são outros 500. Novamente, nem eu nem o Matias somos biólogos, farmacêuticos ou médicos, então a gente vai recomendar para vocês, de novo, no caso, o Dragões de Garagem, tem um programa com Átila sobre vacinas e tem um vídeo no canal Dragões de Garagem também sobre vacinas, a importância das vacinas. Tá? Então, preste atenção aí na campanha das suas regiões, pergunte para os seus entes queridos, tá? Não precisa ficar cobrando da porrada, né? Mas assim, chega lá e fala, e aí, Zé, tudo bem? Pô, né? E seu filho? Pô, eu fiquei sabendo que tem campanha de vacinação e tal. Ele vai chorar
colaborar na vacina, né? Alguma coisa assim, só dá aquele toque ali, aquela indiretinha, tal, não precisa cobrar, né? Assim, discreto. Mas é importante, fiquem atentos, tá? Então é isso, beijo, se vacinem. Batalha decisiva na guerra da Síria ameaça opor Rússia à Turquia. Tivemos um, digamos assim, incidente, né, em Idlib, que ataques de artilharia do exército sírio deixaram pelo menos 2 soldados turcos mortos. Algumas outras fontes falaram que o número subiu para 7, tá? E aí a Turquia retaliou com ataques aéreos contra as forças armadas sírias. Tá? O exército sírio cercou 3 postos de comunicação turcos na região de Sarakib, tá? Que liga bolsões de Alepo a Idlib. Tá? E o que acontece? O Assad, né, ele deseja ali fechar a guerra logo. Mas a Turquia continua presente em território sírio e a Rússia, né, fica aqui nesse meio de campo, né, quando, né, a Rússia não quer também uma guerra em larga escala contra a Turquia. E essa nova leva de ataques, né, que começou lá por dezembro do ano passado, já levou a uma onda de 500 mil refugiados que foram da Síria à Turquia. Então, vamos ver aí. Eu espero que não tenhamos esse conflito em larga escala, mas de qualquer jeito, as próprias palavras, né, explicam parte do problema, porque assim, são soldados turcos em território sírio, tá? Eles estão apoiando as milícias, né, pró-Turquia, os turcomanos, né, ali e tal, mas é território sírio. Né? Então, existe uma coisa que chama soberania. Né? Isso. Aí o Erdogan, aproveitando, né, que você disse, o Erdogan falou que não vai permitir que as forças sírias entrem em Idlib. Tipo, sei lá, é o Brasil fala, olha, a gente não vai permitir que as forças uruguaias entrem em Melo. Em Montevidéu. Entendeu? É deles. Enfim, né? Não quer dizer que o Assad é um anjo, mas é território sírio. Enfim. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 6 de fevereiro. 4 meses após a eleição presidencial, votos no Afeganistão serão auditados. O resultado final está suspenso e a checagem será realizada por uma comissão que é acusada, digamos assim, de ser próxima do presidente Ashraf Ghani. Né? Ele, na contagem preliminar, já estava na frente, né? Porém, as chapas de oposição, coletivamente, questionam cerca de 15% dos votos contabilizados, tá? O que seria ali cerca de 240 mil votos entre os 1,8 milhão depositados nas urnas, tá? A gente falou, né, que a eleição muito provavelmente seria complicada. Ela já tinha uma logística complicada, diversos locais eleitorais foram atacados pelo Talibã ou pelo Daesh nos meses que antecederam as eleições, tá? Então, infelizmente, só está confirmando que, né, o bom senso, digamos assim, já dizia que seria uma eleição muito complicada, e aí esses votos são questionados porque eles viriam de regiões que comunicaram um resultado, porém a contagem final apresentou outro, tá? Então é mais ou menos o seguinte, dando exemplo bobo aqui, tá? Imagina que a gente está no Brasil, né? E aí eleição para presidente, aí o pessoal de Cuiabá falou, olha, aqui em Cuiabá teve 50 mil votos por Matias. Aí a urna foi para Brasília, contaram lá aí a contagem entre aspas de Brasília falou, olha, em Cuiabá o Matias recebeu 30 mil votos, viu? Então teve ali 20 mil votos que mudaram de dono, que sumiram e tal. É mais ou menos essa a alegação da oposição, de que algumas regiões
tiveram discrepâncias entre os votos, entre as declarações do que seriam ali as sessões eleitorais locais, com a contagem final do TRE Afeganistão. Não é o TRE, mas enfim, imagine que seja. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Brasil se nega a retirar sul-americanos de epicentro do coronavírus e dá carona a poloneses. Esse é o furo da Patrícia Campos Melo para a Folha de São Paulo. Isso, representantes de Bolívia, Costa Rica, Argentina, Colômbia, Panamá e Cabo Verde solicitaram ajuda ao Brasil para tirar os seus cidadãos de Wuhan. Os 2 aviões da FAB, né, decolaram hoje, sexta-feira, né, rumo à China. São os 2 VC-2, que é o avião que seria ali o avião menor da presidência. Foi num desses aviões que foi, não sei se nesse específico, mas talvez sim, que foram encontrados, né, aquela cocaína lá na Espanha. Quase 40 quilos, né? Isso, uns 39 quilos. Então, são modelo Embraer 90, tá? E o Brasil, os aviões vão voltar com 34 pessoas, tá? Entre brasileiros e parentes, e 4 poloneses, tá? E seus cônjuges. Para mim não ficou claro se esses cônjuges são cidadãos chineses, enfim, são de qualquer nacionalidade. Segundo o governo brasileiro, isso foi feito porque o avião fará escala em Varsóvia. Uma das 5 escalas que ele vai fazer até chegar em Anápolis. E, além disso, o Ministério de Relações Exteriores disse que os aviões tiveram a sua capacidade reduzida, tá, para ter melhores condições ali, restrições para manter distâncias adequadas entre os passageiros, e estão levando também, cada um deles, 7 profissionais médicos, além dos 11 tripulantes. Então, a justificativa do governo brasileiro é que, olha, o avião vai ter capacidade reduzida, a gente está levando médicos também, e a gente vai fazer escala em Varsóvia. Já para os outros governos, né, ficou ali, né, pelo menos em relação à Argentina, né, não vou falar aqui, a matéria não fala, por exemplo, da Costa Rica, por exemplo. Né? Costa Rica é daqueles países. Costa Rica é a Suíça americana, né? Ela é neutra, não tem por que alguém ter rivalidade com a Costa Rica. Eu não sei se você for nicaragüense. Ou guatemalteco a favor da grande Guatemala, de novo. Mas voltando aqui, né? Então, pelo menos para a Argentina ficou parecendo que foi uma questão ali mais ideológica. Olha, né? A gente tem um governo de esquerda, a Polônia tem um governo da direita nacionalista, então eles na verdade estão fazendo aí esse agrado à Polônia. Existe a Aliança pela Liberdade Religiosa, né? Que é fruto aí dos governos de direita e centro-direita de Polônia, Hungria, Estados Unidos e Brasil, né? Inclusive o próprio Jair Bolsonaro vai visitar tanto Hungria quanto Polônia em breve. Inclusive essa visão do governo argentino a Patrícia Campos Melo teve de um diplomata do país vizinho, né? E o Embraer 190 ele é um avião que não tem ele não é um 747, por exemplo, que tem uma grande autonomia. Então, de Wuhan, ele vai, curiosamente, fazer uma escala em Wuxi, que é a capital de Xinjiang, que é a região dos uigures, né? Aí de lá, ele vai para Varsóvia, de Varsóvia para Las Palmas, né? Nas Ilhas Canárias. Nas Ilhas Canárias, que são posse espanhola. E de Las Palmas para Fortaleza e de Fortaleza para Anápolis, tá? Então, assim, você tem questões técnicas envolvidas que de fato fazem sentido. Ao mesmo tempo, né, fica parecendo assim, eu não vou dizer mesquinharia, mas é que, enfim, né, segundo
a matéria, tem 12 cidadãos argentinos em Wuhan, 10 bolivianos, 14 colombianos e 15 cabo-verdianos. Ou seja... Esse é o número mais impressionante, né? 15 cabo-verdianos na cidade de Wuhan. Então, estamos falando aí de 29, 39, 49, 51. Né? Mais 51 pessoas a serem transportadas, sem falar em Costa Rica, né? E Panamá. Então, assim, de fato, você tem uma questão de logística importante, mas aí vai levar o polonês, então não sei, né? De qualquer jeito, tá aí a explicação. Esperemos que todos os brasileiros façam muita boa viagem, especialmente o pessoal do Socorro que está indo para lá, que ninguém tenha o coronavírus, que ninguém pegue nada, que seja um voo tranquilo e boa viagem a todos.